A gente viu esse sistema de distribuição tradicional no vídeo anterior, ele continua existindo, mas que sofreu várias transformações e mudanças nos últimos 30 anos, digamos assim, né? O que coincide também com o aumento da globalização, uma série de mudanças no plano social e geopolítico, econômico, né, que o mundo passou. Então, por exemplo, a formação dos blocos econômicos da Europa, cada país tinha uma moeda, hoje em dia é possível se viajar com uma moeda só, usando uma moeda só. A China, que era um país relativamente isolado, hoje em dia um dos principais mercados de viagens do mundo, tanto emissivo quanto receptivo. Então, a gente vê o quanto se alterou esse panorama, né, o que também possibilitou esse aumento do turismo. E aí, um dos fatores nesse sentido, né, também foi a mudança na tecnologia, que influenciou e que contribuiu para que houvesse essa maior integração. E mudança nas regulamentações também de alguns serviços, como, por exemplo, o setor aéreo, que era um setor altamente regulado, né? Nos Estados Unidos ele começou a ser desregulado nos anos 70, para permitir, então, uma maior concorrência entre as empresas, enfim, depois que eles notaram que voos, né, porque era um setor bem regulado lá, os voos nacionais, né, e nos estados não. Então, eles perceberam que, às vezes, um voo com a mesma distância dentro de um estado em que não havia essa regulamentação, saía mais barato para o consumidor do que um voo entre estados em que ele era bem regulado. Então, existiu esse esforço, né, para desregular e permitir uma maior concorrência entre as companhias. E isso no Brasil chega no começo dos anos 2000, então vocês percebam que até então tinha várias companhias, como a Varig, a VASP, a Transbrasil, nenhuma delas existe mais, né? Então, enquanto teve uma mudança, nenhuma sobreviveu, digamos assim, a essa transformação. Teve esse episódio conhecido como a Guerra das Aéreas, né? Aí no começo dos anos 2000, eu me lembro que era um pouco a Gol, os primeiros voos, né, oferecendo um amendoim ao invés daquela refeição luxuosa que se tinha antes no avião, né? Então era uma mudança bastante forte, né? Inclusive promoções, bilhetes a R$ 10 a ida ou a volta, né? E muito disso possibilitado por um novo modelo de negócio que estava um pouco pautado, né, na distribuição direta para os clientes a partir da internet. Então a gente percebe essa série de transformações que vão acontecer nisso a partir também, né, dessa relação com a internet, que vai mudar aquela balança de poder que eu tinha comentado anteriormente, de informação, né, ela permite o acesso à conexão muito mais direta entre o cliente e o fornecedor, digamos assim, de uma maneira que antes não existia, né, em que esse intermediário, seja agência ou um guia de viagens ou outro elemento, tinha um poder muito maior, porque existia esse gap de informação, né, o cliente não sabia muito sobre o outro lado, o destino que ele ia visitar, enfim, como reservar um hotel no outro lado do mundo, né? Inclusive as conexões, por mais que pudesse ligar para um outro local era muito caro e, enfim, começa toda essa transformação das empresas começarem a se colocar na internet também, né? Ainda que nesse período, seja aquela internet de escada que a gente tinha que acessar de madrugada, enfim, né? Para não pagar o pulso. Não existia o Google, né? Era o mundo antes do Google. Tinha outros mecanismos de busca que eram bem menos eficientes, digamos assim, mas mesmo assim existia essa possibilidade das empresas se colocarem na internet e divulgarem as suas informações ali para serem encontradas, né? E o próprio e-mail e outras tecnologias permitiram essa conexão muito maior e aceleraram, diminuíram o custo das viagens e a integração entre os mercados. Então a gente vai ver nessa estrutura aqui, né, de 93 até 98, que aquele artigo que eu comentei coloca, o que vai mudar dessa estrutura aqui para a anterior, né? Eu vou ter aqui a mediação do buscador, né, do mecanismo de busca, hoje em dia o Google é praticamente um monopólio, né, disso, mas antes tinha o Yahoo, Alta Vista, outros, né, que vai me levar a essa agência tradicional. Então, essa agência também ela consegue fazer o seu marketing, essa divulgação em outros meios, né, ou inclusive procurar diretamente a operadora, digamos assim, né, além dos websites, tanto dos fornecedores. Então, ele me disse que eu vou ficar num hotel X, eu posso entrar no site daquele hotel, ver se é isso mesmo, enfim, né, ter essa relação com a informação, o quanto isso representou uma transformação, né. Então, nesse período aqui, de 93 a 98. Isso vai ter uma mudança depois, no começo dos anos 2000, com o surgimento das OTAs, né, ou seja, dessas agências de viagem online, já não tradicionais que têm um site, né, mas inteiramente baseadas na internet. E essas OTAs elas vão ter aqui, vocês percebam
no esqueminha, né? Em que o consumidor tem esse acesso direto à OTA, que vai ter acesso aos GDS ali e aos switches, aos suppliers, ou seja, os fornecedores, né? Então, os fornecedores, o GDS e o switch vão se conectar, que são os inventários dos hotéis e de outros serviços, né? Vão se conectar diretamente a essa OTA e vão passar para o consumidor. Então, as agências tradicionais passam a ter essa concorrência. Então, começa a existir essa desintermediação e reintermediação nesse sentido, né? E o mercado começa a se processar de uma maneira diferente. E aí surge o que a gente chama da Web 2.0 também. Porque até então, né, a informação na Web 1.0 ela era de mão única, ou seja, eu criava um site, um hotel criava um site, um destino criava um site e o consumidor, o turista, né, ia lá e visitava aquelas informações, tinha acesso àquelas informações, mas não podia interagir com o site, né? Era uma coisa muito mais estática, talvez enviar um e-mail, enfim, outro tipo de comunicação. Mas não existia isso que veio surgir depois, como essas plataformas que permitem eu fazer comentários, por exemplo, né? E dar notas para os serviços, né? Os blogs também, que emergiram a partir disso, uma linguagem muito mais fluida e muito mais fácil, desbancando, então, toda aquela estrutura de mídia também que existia dos destinos se promoverem, né? O quanto isso se transformou. Eu escrever num blog, ou escrever numa revista especializada, ou ter que ir numa feira, ou uma propaganda na televisão, por exemplo, que é um público super amplo, muito caro, mas ao mesmo tempo muito pouco específico, né? Comparado hoje em dia com um anúncio no YouTube, que ele consegue, a partir das métricas, classificar quem são as pessoas de tal e tal faixa etária que têm interesse em tal destino, que moram em tal lugar, então é uma coisa muito mais dirigida, né? E essa Web 2.0, então, também vai marcar um outro papel, que é o papel do consumidor ou do turista criando a sua viagem, né? Então, eu tenho essa relação com uma comunidade de outros visitantes que já passaram por ali, que vão poder me dizer se é bom, se não é bom, o que eles acharam interessantes. Então, todo aquele ensinar o que ver, né? E como visitar, que os guias de viagem promoviam antes, né? Os guias em papel ou a própria mídia, vai sofrer uma alteração. E aí, nesse sentido, também um outro fator que vai surgir aqui é o word of mouth, né, ou a boca a boca eletrônico. Então, antes, né, enfim, a gente viajava, confiava muito na palavra dos amigos que já tinham ido, ou alguma coisa assim, e agora a gente vai poder ver as reviews de outros visitantes que também já foram, mesmo que a gente não conheça, né, de alguma maneira dá uma certa segurança e muda, então, o modo como as viagens são percebidas e como os destinos são percebidos, como a informação circula a respeito disso, né? Permite também, por exemplo, que um hotel em outro destino passe a ver como é que um outro hotel se comporta e, a partir de então, a própria ideia de preço ou de outros elementos passa a ter uma concorrência maior, né? Porque essa informação passa a circular de uma maneira mais fluida, né? E o próprio visitante pode comparar de uma maneira mais fácil isso. E é um pouco meio que a gente está aqui, né? Hoje em dia, na web 2.0, em que eu tenho também o surgimento dessas outras plataformas, como o próprio TripAdvisor, que vai fazer essa mediação, ou o Facebook, o YouTube, enfim, esses grandes conglomerados que vão, de alguma maneira, permitir essa mediação, né, entre essa rede que existe, e seja de destinos, fornecedores e turistas. Então, essa estrutura aqui, o que vai se mudar, né? Então, hoje em dia, né, nessa estrutura de redistribuição do turismo, né, de reintermediação, dos esforços de reintermediação, a gente vê que ela vai ficando um pouquinho mais complicada. Eu tenho o consumidor que vai continuar buscando um mecanismo de busca, e aí um dos fatores de sucesso hoje em dia, né, é o modo como as empresas vão fazer os seus sites, né, e blogs e outras formas de comunicação para serem mais aptas a serem capturadas pelos mecanismos de buscas, como ficar no topo do ranking do Google, né? E aí tem uma série de fatores para isso, né? Enfim, são mais de 200 fatores que eles levam em conta quando fazem uma busca, né? O algoritmo. Mas aí o modo como a escrita, como a promoção do site vai ser feita, vai levar isso em conta, né? Para procurar sempre se colocar no topo, além, claro, do pagamento, né? Ou da publicidade paga, enfim, né? Para ficar lá no topo das buscas. Então, isso vai ser um elemento que vai mudar. O agente de viagens tradicional, ele vai, de alguma maneira, ter que lidar também com a internet, pesquisar, enfim, e lidar com essa outra, com essa rede que existe, né? Assim como uma operadora turística.
Então, e pesquisar com isso, eu estou querendo me referir aqui, eles vão poder acessar a oferta da concorrência, vão poder, de alguma maneira, comparar também os preços, né, e outros elementos, mas vão ter aí a concorrência dessas agências virtuais, né, das OTAs, que tem esse contato direto aí com os GDS, com os fornecedores também, né? Então, de alguma maneira, eles passam a ter esse contato ainda, né, mas talvez consigam alguma margem, enfim, talvez a margem seja um pouco menor que a OTA, vão ter uma concorrência mais forte nesse sentido, mas vão conseguir também uma diferenciação muito grande na maneira em que eles conseguem personalizar as viagens ou fornecer esse atendimento humano, né, para o visitante. Além, então, claro, né, do website dos fornecedores. E no topo de cima aqui do gráfico, né, eu tenho um call center ou um outlet do fornecedor, que continua tendo esse contato, esse canal direto, digamos assim. Esse canal direto, ele fica muito mais fortalecido, num certo sentido, porque as comunicações são mais fáceis também, né? Eu posso entrar em contato com o WhatsApp direto com o hotel, por exemplo, né? Uma coisa que antes era mais difícil. E continuo tendo ali, né, a agência receptiva, a DNO e outros elementos. Essa estrutura continua evoluindo, então, nesse gráfico aqui, além do Google como principal mecanismo de busca, do lado de outros mecanismos de busca, né, eu vou ter, então, a criação de meta-mecanismos de busca, ou seja, aqueles sites que vão fazer buscas em vários mecanismos, né, e aí oferecer um resultado diferente, como é um pouco o caso de algumas empresas como o Trivago ou outras OTAs que fazem um pouco isso, né, de buscar em várias OTAs e aí trazer um resultado diferente. Eu tenho o Kayak também, que funciona um pouco nesse sentido, né? Um terceiro elemento, né? E, além disso, também os GDS, eles vão passar a ofertar não só diretamente pelos agentes tradicionais, com as OTAs, como também o próprio fornecedor, né, pode colocar um canal direto ali e fazer parte da oferta por ali também. Então, a gente vai vendo que essas relações elas começam a ficar mais distribuídas, né? Eu tenho mais possibilidades nesta distribuição turística. E aí, esse aqui é um outro gráfico que procura atualizar um pouco aquele anterior, né, em que, além disso tudo, eu tenho outros elementos novos aqui, como a ideia do mobile também. Então, até então, a gente está vendo aquela pesquisa muito em função talvez do PC, né, ou uma coisa mais estática, e hoje em dia, com as tecnologias de smartphone, né, o quanto isso mudou o próprio modo como as pessoas interagem com o destino e como essas buscas às vezes se fazem a partir de aplicativos de celular, o que é diferente quando a gente vai realizar a programação, enfim, tudo, né, para um desktop, talvez. Eu tenho um papel muito forte das mídias sociais também, e emergiram com essa Web 2.0. Então, o modo como as próprias agências vão se vender a partir das mídias sociais, e os destinos também, né, e como as mídias sociais também vão influenciar esse boca a boca eletrônico, né, enfim, uma pessoa vê que a conhecida viajou para tal lugar e, a partir disso, né, tem um interesse naquele destino. Então, o quanto isso vai mudar também essa relação. E um outro elemento que surge, né, de novidade nesse quadro aí, além do mobile, é uma tecnologia chamada XML, né, ou XML, que é uma tecnologia de armazenamento de dados, né, diferente dos bancos de dados tradicionais, que permite uma flexibilidade maior. Então, eu tenho a possibilidade de distribuir esses inventários e coletar informações de diferentes empresas e hotéis, enfim, em formatos diferentes, e a partir disso, então, eu tenho uma integração maior com diferentes canais, né? A possibilidade de distribuir em diferentes canais. Bom, e esse quadro continua a evoluir, né, com novas tecnologias surgindo e alterando aí novamente o modo como estão estruturadas essas relações, né, entre fornecedores, distribuidores e turistas. Então, uma das mudanças que está em curso é a Web 3.0, chamada Web 3.0, né? A Web 2.0 é essa que a gente vive um pouco das grandes corporações, enfim, em que eu tenho esse ponto central, né, como o Google, ou como um Facebook, ou como o YouTube, né, em que todo o conteúdo é armazenado ali, de alguma maneira, e elas são proprietárias dessas informações, né? Se eu pego, por exemplo, o Airbnb, por exemplo, né, todas as reviews de um hotel que eu venha ter, ou de um hotel não, né, mas uma casa que eu venha alugar, enfim,
está tudo ali e é propriedade do Airbnb, né? Assim como as reviews que eu faço. Isso talvez mude agora com a Web 3.0, em que eu tenho uma relação mais distribuída, em que os fornecedores vão poder, por exemplo, escolher que tipo de informação eles vão botar e a propriedade é deles, né? Então eles podem utilizar diferentes maneiras de fazer essa distribuição, inclusive de pagamentos, né? Com as criptomoedas também, e outras transformações que vão surgindo nesse sentido. E vai implicar também, talvez, né, numa nova reestruturação dessa distribuição, que existia um tipo de intermediação, se desfez a estrutura, se reintermediou de novo, né, a partir desse modelo da Web 2.0, e agora com a Web 3.0, talvez isso novamente se altere. E um ponto Web 3.0 também é a possibilidade de fazer essas buscas inteligentes, né, e da inteligência artificial a partir desses dados, né? Então, um pouco aquela coisa que vocês falam uma palavra, às vezes, no WhatsApp, ou em outro momento, e começa a aparecer aqueles anúncios para vocês, né? Ou os anúncios serem personalizados de acordo com aquilo que vocês clicam. E o próprio TikTok, por exemplo, que faz um sucesso bastante grande, porque ele vai aprendendo do que vocês gostam, né? A cada tempo que vocês ficam em um vídeo, e a partir disso sugerindo coisas naquele sentido.